Boa noite. Hoje é Natal e para comemorar essa data tão importante, nós trazemos para você uma mensagem especial, a mensagem de Natal. A equipe de expositores da sexta-feira do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago estará aqui para apresentar singelos comentários a uma mensagem do Espírito Emmanuel sobre o significado do Natal. Fazemos nossos votos de que o seu Natal e de sua família seja hoje e sempre com Jesus. Esta mensagem de Emmanuel é um comentário ao versículo 14 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Ele registra o louvor de uma multidão de anjos a Deus, ao anunciar aos pastores do campo o nascimento do Salvador, Cristo e Senhor, na cidade de Davi. Com efeito, os anjos entoam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Segundo Emmanuel, esse cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. Tal cântico, portanto, não foi apenas um justo louvor ao Altíssimo. Muito mais do que isso, era o programa do apostolado de Jesus, que, a ser concretizado, exalçaria a divindade na face da terra. Prestemos atenção, portanto, nesse cântico, porque quem diria que a missão do Cristo poderia ser sintetizada em uma frase, em três aspectos singulares. O louvor celeste sintetiza, em três enunciados pequeninos, a plataforma do cristianismo inteiro. O plano de trabalho de Jesus não era somente dele, mas de todos aqueles que se lhe seguissem como discípulos. Temos então conosco uma plataforma de trabalho espiritual, que consiste na iluminação espiritual de cada um. Aquela noite divina, o Natal do Senhor, o Natal maiúsculo para a humanidade, representou o lançamento dessa plataforma. Enquanto cada Natal posterior é o projeto de nascimento dessa plataforma no coração de cada um, aguardando ser o nosso Natal maiúsculo. Glória a Deus nas alturas significa o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a nossa alma. Este primeiro enunciado apresenta o item mais importante do programa apostolar: glorificar a Deus. A glória àquele que é nas alturas é dada se nós o glorificamos. E glorificar a Deus é observar o primeiro mandamento: amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Apenas amando a Deus em todas as nossas dimensões, do sentimento e do pensamento, coração, das ações do corpo físico, a alma, das possibilidades da vida, a força. Ou seja, observando a lei integralmente, seremos consagrados ao Senhor. Paz na terra significa a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. O segundo enunciado apresenta o imperativo do segundo mandamento, que decorre naturalmente do primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles que glorificam a Deus no nível mais alto que puderem, devem se preocupar em pacificar na terra. Não por acaso, Jesus diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem pacifica é filho de Deus, porque reconhece no próximo um irmão que merece ser filho. Boa vontade
para com os homens. Significa elencar como nossas obrigações o serviço espontâneo para com todos, como roteiro de evolução. Se glorificamos a Deus como Pai, reconhecendo-nos como filhos e irmãos. A partir daí precisamos servir ativa e espontaneamente. O trabalho está na dinâmica da vida e apenas o trabalho-serviço transforma o homem. A nossa vontade, ou seja, a guia da nossa ação deve ser boa, para que, ajustando-nos continuamente aos impositivos da lei, possamos afirmar como Cristo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim como a multidão de anjos entoou esse cântico ao anunciar a vinda de Jesus ao mundo, a multidão dos discípulos louvou a Deus, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, quando da entrada de Jesus em Jerusalém. Que nossa família espiritual também possa louvar a Deus quando Jesus adentrar com toda a humildade a nossa cidadela íntima. Que neste dia estejamos com nossas lâmpadas iluminadas para recebê-lo, porque será o nosso Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, Emmanuel explora essa ideia de que glória a Deus nas alturas é a base do amor, paz na terra é a base da solidariedade, né? E boa vontade para com os homens é do trabalho. É o que ele fala anteriormente, né, na primeira parte do texto, né, que é o serviço espontâneo, por exemplo, né, que é exatamente essa nossa necessidade, vivendo em grupos, vivendo na sociedade, né, na família, que a gente sirva uns aos outros, né, e trabalhe junto, né, estejamos juntos nessa caminhada, porque a gente já sabe que entre nós e Deus o próximo é a ponte, né, como se costuma dizer, e então nada conseguiremos se não for através dessa interação, né, e que é exatamente o que ele fala aqui, tanto da solidariedade quanto do trabalho. E louvar a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né, que é o mandamento maior da lei, né, é exatamente esse glória a Deus nas alturas, né? E glorificar Deus é a gente agir dessa maneira. Então essa ideia ele fecha aqui com essa frase muito interessante, né, que o Natal exprime renovação da alma e do mundo. Cada vez, né, que relembra o nascimento de Jesus, né, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. E depois ele traz essa ideia muito interessante também, que é assim, o rompimento que a vinda de Jesus representa com tudo aquilo que existia anteriormente, né, em termos, inclusive, do movimento religioso, né? Então ele diz: antes os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores, né? Já Jesus não. Ele surge na manjedoura, aquele símbolo da simplicidade, né, da humildade, e ele usa essa expressão, o divino vencedor, né, vencedor do bom combate, né, na verdade, né, e de um combate enorme que ele teve na Terra, né, o vir numa época e ser incompreendido pela grande maioria, né, ele arrebanhou quem? Os fracos, os sofredores, os pobres, os humildes, né, como diz o Emmanuel, para a revelação do bem universal. Aí ele prossegue, né? Antes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e de lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Então, isso é
e aí, quer dizer, Jesus não, Emmanuel não está falando só da vinda, da época que Jesus esteve conosco, né? Ele fala dessa contínua renovação, vamos dizer, e que a cada Natal a gente relembra de tudo isso, né? E muita gente até diz, né, porque a gente deveria agir como se todo dia fosse Natal, né? E não deixar só para essa época até as reflexões, as atitudes mais benevolentes e mais desprendidas, né? Procurar os outros, não só no sentido da caridade material e da beneficência, mas também procurar os outros para ajudar, ligar com um gesto de atenção, de carinho, ainda mais nessa época agora que vivemos, né, em que fomos forçados a nos manter distantes uns dos outros, né? Mas assim, esse constante renovar, né, desse programa divino, né, como muitas vezes se refere, né, os autores todos aqui, né, da doutrina muitas vezes se referem a esse programa que Jesus trouxe, né, que foi chamado de cristianismo, né? Então ele diz que Jesus é um coração armado de amor, não mais aquele do exército conquistador, né, dos flagelos, da morte, né? Ele vem armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores e ao encontro das almas. E é muito interessante essas frases que o Emmanuel coloca separadamente, assim, né? Uma forma de impactar até a gente que está lendo, né? Então, Jesus não amaldiçoa, Jesus não condena quem quer que seja, ele condena o pecado, nunca o pecador, né? Ele não fere, ele fortalece as boas obras, ele ensina e passa, auxilia e segue adiante. Aquelas frases tão conhecidas, né, que Jesus dizia muitas vezes aos que eram beneficiados pelas curas, inclusive, né? Vai e não tornes a pecar. Ele não falava vem, ele não exigia ensina e passa, auxilia e segue adiante. Ele dava o programa, ele dava o benefício, ele fazia a ação de misericórdia, de amor, né, de caridade, e deixava o exemplo e o ensinamento. Isso nos chama atenção, né, de novo, né, para algo que acho que dos pontos muito importantes, né, que a doutrina nos revela e nos mostra, que é a responsabilidade que temos sobre o nosso desenvolvimento moral, espiritual, né? Alguns até brincam, né, como se fosse o documento, né, que é pessoal e intransferível. É uma responsabilidade nossa, né? E aí Jesus mostra isso nas atitudes, né? Quer dizer, a transformação é do íntimo, né? Não é das atitudes exteriores, não é simplesmente que você pode até, claro, que as atitudes são dignas e válidas para criar, até nos ajudar a criar uma disciplina, mas nos atermos às práticas exteriores é tudo aquilo que ele condenou durante o messianato dele, né? Principalmente em relação aos fariseus, né? Mas voltando a reforçar, ele condenava a prática, ele não condenava os fariseus, os saduceus. O que ele comentava sempre é assim, essa de louvar com os lábios, mas não com o coração, né? Como algumas vezes também ele disse, né? Que é a história de você seguir na vida aparentando alguma coisa, né, e que verdadeiramente não somos, né, da gente ser pessoas diferentes, né, vamos dizer assim, nós mesmos, o mesmo indivíduo, é como se fôssemos duas pessoas completamente diferentes, por exemplo, em casa e no trabalho, né, e Jesus era um só, ele era o tempo inteiro aquilo
que ele demonstrava, e que ele agia, né, que ele falava. Então, era um espírito perfeito, né? Então, realmente, essa é uma diferença muito grande, e isso é a nossa referência, né? O Livro dos Espíritos é claro, né, quanto a isso, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, qual era o tipo mais perfeito, qual seria o nosso modelo, né? Vamos dizer, Jesus. A resposta é simples e direta, assim, Jesus. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental aí dessa passagem de Emmanuel, né? E essa maneira como ele faz essa comparação, né, das três, essa pequenina frase, como ele diz, né, são três trechos em que como ele diz aqui, deixa eu rever aqui, ele fala o louvor celeste, né, quer dizer, que dos anjos, né, que louvavam a vinda de Jesus, em três enunciados pequeninos, sintetiza a plataforma do cristianismo inteiro. Olá, pessoal, boa noite. Seguindo então com esse texto de Emmanuel, né, a partir do ponto em que nosso amigo Marcelo parou, a gente vê Emmanuel trazendo o seguinte: consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Então, gente, Jesus ele está presente em todos os momentos, né? Nos momentos em que a aflição demanda o seu amor por nós e nos momentos em que a nossa alegria é dividida, né, com os demais, né, trazendo satisfação para todos. Então, Jesus está presente na tristeza, mas está presente na alegria também, porque é essa alegria que ele deseja que nós consigamos vivenciar, né? Aí Emmanuel continua dizendo: reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública, né? Mais uma vez colocando algo que fala alto no coração, né? Que é nós estarmos entre aqueles que nós amamos, né? Entre os nossos queridos, entre os nossos amigos, é um prazer para nós, né? Então, é um ensino de que, ainda que isso seja, que cale mais alto nos nossos corações, não pode ser o único desejo, né? Porque a gente não pode olvidar as multidões dos anônimos, que também necessitam de auxílio. Então, Jesus não escolhe pelos laços de proximidade do cotidiano, mas escolhe pelas necessidades de cada um, onde ele vai aplicar esse seu amor sem limites, né? E ele continua, Emmanuel, né? Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Então o Cristo ele se felicita pelas nossas vitórias, né? Ele, percebendo a construção das virtudes, uma vez que ele nos ama, é claro que isso deve aquecer o seu coração. Mas aqueles que ainda vivem muitas dificuldades íntimas, né? Certamente sendo os que mais necessitam do seu amparo, né? Do seu ensino, merecem também o seu amor, né? Muito mais do que os que já venceram as suas más tendências, né? Aqueles que já conquistaram um patamar de felicidade um pouco maior. Quem ama como Cristo ama, não se prende ao passado de quem está auxiliando, né? Ele ama. Então, ele está sempre incentivando essa construção que nós fazemos para um futuro mais feliz diante dos nossos esforços. Emmanuel vai continuar dizendo: partilhe o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Então, veja, né? O pão dos pescadores e o banquete dos publicanos são, além de recursos materiais, né, eles são momentos de partilha, momentos de convivência, momentos de comunhão, né?
Então, Jesus certamente entende que esses recursos materiais são recursos abençoados, né? E o uso desses recursos é aquilo que dita a sua utilidade, né? Então, um espírito dessa envergadura, ele vai sempre se utilizar dos recursos que Deus coloca à nossa disposição de forma útil. Mas o ponto aqui é a partilha, né? É a comunhão. Né? Essa expressão que vem do comer com, né? De se reunir. São os momentos em que Jesus traz os seus ensinos, dá os seus exemplos de uma forma íntima, de uma forma próxima. Então não há distinção, né, em termos de materialidade, porque todos nós, independente do cenário material, necessitamos do auxílio do Mestre. Emmanuel vai continuar dizendo: cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não ouvidas Zaqueu, o rico enganado. Então, Jesus conhece a origem dos nossos males, né? Ele sabe que o que nos causa as doenças, né? E o que faz com que nós, de alguma forma, necessitemos, né, de auxílio, não tem relação com a riqueza, né, ou com a saúde, tem relação com a necessidade que nós temos de experiências que vão fazer, de alguma forma, que a nossa atenção e que os nossos valores se voltem para o sentido correto, para aquele sentido que vai fazer com que estas doenças, né, que as misérias, enfim, que todos os desafios que a gente vivencia na vida material passem a não ter mais sentido diante das nossas conquistas. Então, quando Jesus traz o seu amparo, ele traz o seu amparo para a necessidade da alma. Porque desde o doente até quem tem saúde, desde o miserável até quem tem a responsabilidade da riqueza, todos nós somos espíritos endividados, né? E que sofremos em função dos nossos equívocos do passado, e todos nós somos espíritos com compromissos no hoje para construir um futuro melhor. É isso que Jesus vem amparar, né? Em função do nosso passado, ele vem amparar o nosso sofrimento para que a dor seja vivida de forma útil. Em função do nosso futuro, ele vem nos estimular a usar o presente da melhor forma possível, de acordo com os nossos melhores compromissos. Esse é o ponto importante neste amparo maravilhoso, né? E não o cenário material que nos circunda, porque o cenário material, apesar de ser completamente diverso, né, dentro das variáveis que a gente encontra no mundo de materialidade, de conforto maior ou conforto menor, de saúde maior ou de saúde menor, todos esses cenários têm o mesmo objetivo, que é nos desafiar a construção das nossas virtudes, né? Nos desafiar a diminuição do nosso egoísmo e do nosso orgulho. É isso que Jesus vem amparar de uma forma igualitária a todos, porque todos esses cenários têm o mesmo objetivo diante da lei de amor, né? Emmanuel vai finalizando esse trecho do texto dizendo: estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz dos ladrões, entre os ladrões, né? Então, é essa ideia, né, de que para Jesus não há aqueles que mereçam mais ou menos o desvelo do seu amor, né? Ele vem amar a todos, porque todos são seus irmãos, né? Jesus, dentro da sua perfeição, da sua pureza, ele sendo, como ele dizia, né, ele e o Pai, eu e o Pai somos um, né? Ele sendo absolutamente conivente com a lei de amor, não só pela fé, mas pelo conhecimento, ele sabe, né, e vê, e vivencia, e sente que todos nós fazemos parte de uma mesma família. É por isso que ele ama tanto
aquele ladrão na cruz como os amigos queridos do coração, porque todos são seus familiares, todos merecem o seu amor e a sua capacidade de amar não tem limites. Ele não vê em nós o erro, ele vê em nós o potencial do acerto, né? Ele vê em nós a necessidade do seu amor para que nós conquistemos uma felicidade maior do que aquela que a gente tem, independente do ponto da estrada em que nós estamos caminhando, uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos certamente necessitando de auxílio, porque a lei de amor, né, a lei de fraternidade é essa, né, que nós, dentro daquilo que nós podemos fazer, nós auxiliamos aqueles à nossa volta. E que nós tenhamos também a humildade de entender as nossas dificuldades, de reconhecer as nossas dificuldades e discernir esse auxílio amoroso que pode nos propiciar tanto bem, tanta felicidade, né? Esse é o Mestre Jesus, né? Que vem amparando a todos, sem distinção. Então, pessoal, esse era o texto, né, da parte que me coube nesse nosso encontro de hoje. E agora o nosso amigo Flávio Rezende vai dar continuidade, tá bom? Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Vamos dar, então, continuidade ao texto que nós estamos lendo desse especial de Natal. E Emmanuel termina o texto com 4 frases. A primeira delas diz o seguinte: Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. Toda vez que lembrarmos da imagem de Jesus ainda pequenino na manjedoura, devemos nos sintonizar e agradecer ao Pai por este presente que Ele nos concedeu. Ali, sintetizado naquele nascimento, retratado através das cenas, dos presépios por aí espalhados, está o nosso renascimento e a certeza renovada a cada ano de que Deus está conosco. A manjedoura é um símbolo de humildade, de fé, de esperança e de amor, pois ali nascia o Mestre diante de tantos desafios que o aguardavam, rodeado de simplicidade, mas que trazia consigo a força da comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso nos mostra que, independente da posição em que estejamos hoje, veja como Jesus nasceu, se temos fé e nos conectamos com o Pai e cumprimos a lei de amor, tudo fica mais fácil. E aí Emmanuel continua na próxima frase, dizendo: o cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. O cristão verdadeiro segue os ensinamentos do Cristo e deixa pulsar em todo o seu ser a alegria de servir. É a semente que desabrochou. É a ação retratando os ensinamentos colhidos do Evangelho, movimentando ao seu entorno, espalhando esperança e alegria, fazendo brilhar a sua luz. É o Cristo se manifestando em nós. Então, um verdadeiro cristão no mundo é o Cristo dentro da vida, é a ação, é seguir os exemplos, é seguir em frente. E Emmanuel, para finalizar o nosso texto, ele termina com 2 frases que eu vou ler uma após a outra, fechando esse texto maravilhoso de Emmanuel. Ele diz: Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para os homens, para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem, diz Emmanuel, na noite inesquecível, ou seja, se você já introjetou e se você já pode sentir essa mensagem, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Emmanuel. Em nome do grupo, aqui de sexta-feira, hoje representados pelo Álvaro, por Marcelo, pelo Roberto e por mim, Flávio,
desejamos que as boas emanações desta data tão especial, que é o Natal, possam ocupar cada canto do lar de vocês. Que espalhem essas emanações, que espalhem esperança a toda a humanidade e que conforte o coração dos necessitados de todas as ordens. Que o Natal desperte em nós a coragem, a fé, a caridade e o entendimento de que não estamos sós. O Pai está sempre presente a cada segundo de nossas vidas. Um Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Que assim seja.